Irmãos, vamos lá para o capítulo 1, versículo 13. Um parágrafo bastante interessante aqui, em alguns termos que Pedro usa, que às vezes fogem do nosso radar evangélico, digamos assim. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Prestem atenção aqui. Olha o contraste que Pedro faz. Entendimento e ignorância. Dois termos ligados, predominantemente, à nossa capacidade cognitiva. A nossa capacidade intelectual de ter ou não informações e de processá-las. Pedro diz que as paixões que eles tinham anteriormente, eles as tinham na sua ignorância. Se você quiser puxar uma flechinha aí. Quando Paulo vai falar sobre a realidade do incrédulo, daquele que ainda está sem Cristo, em Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo 4, ele fala sobre a ignorância, o obscurecimento de mente. Desconhecimento. Insensibilidade cognitiva. E ele fala isso também em Romanos capítulo 1, sobre ignorância, de entendimento. E aqui quando ele fala, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, aponta para a realidade deles antes de Cristo. E o que quer dizer, então, em contrapartida, cingir o vosso entendimento? A palavra cingir, ela era muitas vezes usada para o servo, olhem aqui para mim, né? Quando ele colocava sobre, ou ele colocava no seu, tipo de uma estola, né? Tipo de um avental, aqui, sobre os seus ombros, ou mesmo quando ele amarrava na sua cintura uma toalha, se preparando para o serviço. Eventualmente, o termo também era usado para falar sobre o soldado que se vestia completamente para a batalha. A ideia de cingir é preparar-se para algo. É estar plenamente provido e suprido do necessitado, daquilo que é necessário para algo. E aí ele conecta cingir o entendimento. O que eu quero dizer que tem alguns termos aqui que às vezes fogem da nossa cultura evangélica? Uma cultura evangélica muito mística, subjetivista e experiencialista, que vive pela fé, sem saber exatamente o que é fé. De pouco conteúdo bíblico doutrinário, de poucas convicções bíblicas em sua mente, mas cheio de experiência. Não existe experiência legítima sem conteúdo doutrinário legítimo. Não existe. Experiência sem conteúdo é experiencialismo, porque algo aconteceu com base em nada. Ok? Cingir o entendimento é que as mentes de vocês estejam tomadas pelo conhecimento correto das coisas, pelo entendimento correto daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo. Por isso que, por várias vezes, os autores bíblicos falarão sobre a palavra da verdade do Evangelho, a palavra do Evangelho, a palavra da verdade do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação. Agora, dê uma pausa nesse texto e vá agora para o capítulo 2, versículo 1 e 2. Dois, 1 e 2.
Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. As paixões anteriores da ignorância, tá bom? Aqui ele exemplifica algumas, mas elas estão encapsuladas nas paixões da ignorância. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pega essa expressãozinha, leite espiritual. Genuíno leite espiritual. Sabe qual é o termo grego usado por Paulo, traduzido por espiritual? Lógicos. Mesmo termo usado, muito bem, irmão, em Romanos 12, quando ele fala de culto racional. Aqui é traduzido por espiritual, e é possível, mas é o mesmo texto, é o mesmo termo traduzido por culto racional lá em Romanos capítulo 12. Olha só, ele abre um parágrafo falando sobre cingir o entendimento, e ele na sequência abre outro parágrafo falando sobre leite lógico. O que está no meio? Volte para o verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Verso 23, mediante a palavra de Deus. Verso 25, palavra do Senhor. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu cinjo o entendimento do quê? Que é sinônimo de leite espiritual ou leite lógico. Eu me cinjo com o quê? Palavra de Deus. Irmãos, ninguém resiste firme na fé ao diabo, senão pela palavra de Deus. Espiritualismo não sustenta o cristianismo de ninguém. 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 O que sustenta alguém na fé são suas convicções muito bem fortalecidas e firmadas na palavra de Deus. É por isso que nós estudamos Bíblia na igreja. É por isso que o nosso estudo na igreja deveria ser um estudo consistente, profundo, doutrinário, não apenas de motivação. E quando eu falo nosso, eu não estou necessariamente dizendo que o nosso seja, mas sabe aquele nosso coletivo genérico, evangelicalismo brasileiro, em que falta doutrina? Paulo vai dizer para Timóteo que ele seria tido como um bom ministro de Cristo se ele fosse alimentado das palavras da fé. Fé, qual o significado ali? Qual dos três? Doutrina. Alimentado das palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido de perto. E na sequência ele vai dizer, exercita-te na piedade. Qual é o fundamento da piedade? A doutrina. Sabe por quê? Porque doutrina não é o que a gente fala de Deus. Doutrina é o que Deus revela de si mesmo na palavra. Então, o leite lógico e o entendimento cingido são mentes dominadas pela palavra, encharcadas pela palavra. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, quando for favorável, faça o quê? Prega a palavra. Quando não for favorável, faça o quê? Prega a palavra. Queridos, nós não temos outro recurso. Nós temos milhares e milhares e milhares e milhares de livros de teologia publicados. Nenhum deles tem a autoridade que a Escritura tem. Nós somos o povo de um livro. Todos os outros são submissos a este. Então a gente tem que encher nossa mente da palavra. Por isso que o Salmo 119 está aí para a gente. Quanto amo a tua lei. Não fosse a tua lei, há muito eu teria esmorecido. A tua lei me dá vida e vivifica. A tua justiça é justiça eterna. Então veja que o entendimento cingido, que é o genuíno leite espiritual, ou pelo genuíno leite espiritual, é uma mente dominada, tomada pela palavra de Deus. É isso que faz com que aquele homem do Salmo 1 não se assente na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o seu prazer está na lei de Deus.
Quando você volta aí para 1 Pedro 1, verso 13, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também em todo o vosso procedimento. Queridos, o que é que subsidia santo procedimento? Palavra. Palavra. É a palavra. Por isso que Deus deu pastores mestres para a igreja. Que, aliás, Pedro vai falar sobre essa turma, onde? Lá em 1 Pedro 5. E por que é que 2 Pedro vai condenar os falsos mestres? Porque os falsos mestres são aqueles que não apenas deturpam a doutrina, quanto privam a igreja dela. E Judas vai malhar a turma também. Então veja que Pedro está construindo um argumento que não terminará em 1 Pedro. Porque em 2 Pedro ele vai falar sobre aqueles que se voltam contra essa boa palavra que fundamenta a vida cristã. Essa boa palavra que cinge o entendimento e dá condições de termos um santo procedimento. Um último texto, se você quiser incluir aí nesse contexto. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, proveitosa, necessária, fundamental, essencial, sine qua non. Para o quê? Instrução, ensino, correção, educação na justiça. E aí vem o 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem mais cita boa obra? 1 Pedro 2,12. Vejam vossas boas obras moldadas pelo quê? Pela palavra. Então, há uma concordância imensa entre Pedro e Paulo, dizendo o seguinte: a conduta cristã, que é sinônimo de santo procedimento, é uma conduta moldada pela palavra. Quando eu falo de concordância entre Pedro e Paulo, eu estou lembrando de 2 Pedro 3, que Pedro vai dizer que Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Pedro está lendo Paulo. Pedro estuda Paulo. Então eu vejo muito da teologia de Paulo presente em Pedro. Essa relação entre a palavra de Deus e o entendimento, entre sobriedade e vida piedosa, entre doutrina como fundamento da vida prática, assim como os que pervertem a doutrina como sendo aqueles que tornam a igreja imoral. E a gente vai chegar então amanhã em 2 Pedro